Olá, meu nome é Iracilda Araújo e estou representando o meu grupo de projeto integrador que tem como tema trigonometria. Bom, o objetivo desse projeto é tirar as dúvidas e confusões que os alunos fazem a respeito da trigonometria. Durante nosso estágio percebemos fragmentações no ensino da trigonometria e resolvemos dar uma revisão básica do 9º ano para os alunos do 1º ano do ensino médio, para ajudá-los a seguir adiante com a matéria. Para isso, fizemos um plano de revisão de aulas com uma sequência de 10 horas aula para os alunos do 1º ano do ensino médio. Aqui está a nossa sequência didática. Vamos dar um breve histórico da trigonometria. Vamos falar um pouco do triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, semelhança de triângulos retângulos, e relação entre arcos e ângulos, graus e radianos. Fizemos um pouco de aula expositivas, exercício e avaliação. Aqui um breve histórico sobre a trigonometria. É uma palavra grega, tri, 3, gono, ângulo, metria, medir. Medição de 3 ângulos. Em latim, angulum. Quer dizer esquina, canto, dobra. A trigonometria é a parte da matemática encarregada de estudar as relações ocorridas entre os lados e os ângulos dos triângulos. Ela é usada atualmente em diferentes áreas de estudo, desde teoria musical à navegação de satélite, mas também pode ser empregada, por exemplo, na química, na biologia, na geografia, na medicina e por aí vai. Vamos começar pelo triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo tem 3 lados e 3 ângulos. Um lado chama hipotenusa, o outro cateto oposto e o cateto adjacente. Ele tem o ângulo reto de 90 graus e 2 ângulos agudos, ou seja, são menores que 90 graus. Então, a soma desses ângulos tem que resultar em 180 graus. Triângulo retângulo, ele não é um triângulo equilátero de ângulos e lados perfeitos. Então, precisamos de um teorema. Esse teorema se chama Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é um dos assuntos mais conhecidos da matemática. Quando se fala de trigonometria, é a primeira coisa que lembramos. Sua descoberta foi importante para a época, pois impulsionou inúmeros outros estudos, os quais fizeram com que a matemática avançasse até os dias atuais. Seu teorema é bem simples e só pode ser aplicado no triângulo retângulo. Através desta fórmula, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, Pitágoras comprova que a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa. Aqui mesmo tem um desenho, ó. Aqui está o triângulo retângulo. Aqui só de bater o olho dá para ver que aqui é 4, aqui é 3 e resulta em 5 ao quadrado. A soma dos catetos é igual à hipotenusa. Depois do Teorema de Pitágoras, vamos para as funções trigonométricas. As funções trigonométricas são as funções relacionadas ao triângulo retângulo, aquele que possui um ângulo de 90 graus. Essas funções são chamadas de seno, cosseno e tangente. As funções trigonométricas estão baseadas nas razões, ou seja, nas divisões existentes entre 2 lados do triângulo em função de um ângulo. Então, para saber lidar com as funções trigonométricas, é preciso decorar 2 tabelinhas. Uma delas é essa daqui. Seno do ângulo θ. Essa letrinha aqui é uma letra grega. Se chama θ, é uma letra que em matemática ela representa medidas de ângulos. Então, seno do ângulo θ é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno do ângulo θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente do ângulo θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. E a maneira mais prática que eu achei para memorizar essa tabelinha é lembrar da Coca-Cola. Ó, Coca, Coca. E a outra tabelinha é dos ângulos notáveis. O seno de 30 graus, o seno de 45 e o seno de 60 graus. O cosseno de 30, o cosseno de 45, o cosseno de 60 graus. A tangente de 30, a tangente de 45, a tangente de 60 graus. E o jeito mais fácil para essa é a seguinte. Você coloca 1, 2,
3. Aqui, 3, 2, 1. E na tangente, coloca 3, 1, 3. Depois disso, vai colocar aqui no seno e no cosseno, todo mundo embaixo de 2. Embaixo de 2, 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 2. E na tangente, só vai 2, aqui no 30 graus. Depois disso, tudo que não tiver o número 1, coloca a raiz. Vai raiz aqui, 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 aqui tem um, aqui e aqui. Aqui está a dúvida de muita gente. Qual usar? Seno, cosseno, tangente ou Pitágoras? Este. Aqui, se tiver um ângulo e mais uma medida, razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Aqui, se tiver duas medidas e um ângulo de 90 graus, teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Semelhança de triângulos. Dois polígonos com o mesmo número de lados são semelhantes quando possuem ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. Em outras palavras, polígonos semelhantes possuem o mesmo formato, mas suas dimensões nem sempre apresentam o mesmo tamanho. Os triângulos são polígonos que possuem o menor número de lados, ou seja, eles têm 3 lados, 1, 2, 3, e 3 ângulos, 1, 2, 3. Esses risquinhos é para identificar. Não importa o tamanho do retângulo, a abertura do ângulo vai ser sempre igual, e eles têm 3 lados iguais. O que difere é a medida das retas. Relações entre arcos e ângulos, graus e radianos na circunferência. A circunferência é o contorno de um círculo, a casquinha, como se fosse uma aliança. O círculo é a área, o raio é metade de um diâmetro, e o diâmetro é a largura da circunferência. E o arco é um pedaço da circunferência. Aqui também pode ser um arco. A palavra círculo originou também do nome cíclope, os gigantes com um só olho redondo que Ulisses teve que enfrentar na sua volta para casa. O nome se refere ao formato do olho, não ao fato de ser único. Relação entre arco e ângulo é descobrir o comprimento da circunferência. O comprimento de um arco é proporcional à medida do ângulo central. Quanto maior o ângulo, maior o comprimento do arco. Para determinar o comprimento de uma circunferência, utilizamos a seguinte fórmula matemática. Comprimento do círculo igual 2 vezes π vezes raio. O π vale 3,14. Por que o π vale 3,14? Porque o comprimento de uma circunferência vale 3 diâmetros e um pouquinho. Olha só. Sobre esse pouquinho misterioso aqui. A medida de um arco. Há duas maneiras de se medir um arco, usando graus ou radianos. Graus e radianos são unidades de medida, então dá para converter grau para radiano e vice-versa. Assim, por exemplo, converter polegadas em centímetros. Medidas em graus. Ao dividirmos uma circunferência em 360 partes iguais, teremos 360 arcos. Cada arco, neste caso, tem 1 grau. Deste modo, meia circunferência tem 180 graus. Medida em radianos. Se em uma circunferência a medida do raio for igual à medida do arco, então dizemos que o tal arco mede 1 radiano. Deste modo, podemos mostrar usando a fórmula do comprimento da circunferência, que é o C igual a 2 vezes π vezes R. 360 graus equivale a 2 π radiano. 180 graus equivale a 1 π radiano. Para converter graus em radianos ou vice-versa, basta usarmos o fato de que 180 graus equivale a π radianos. Por exemplo, 30 graus em radianos se dá pela seguinte regra de 3. Coloca grau debaixo de grau, π debaixo de x e multiplica cruzado. Meus agradecimentos à professora coordenadora Érica Sato e a todos os integrantes do grupo Armando, Cláudio, Dirley e Roseli, pela pesquisa, roteiro e edição desse vídeo. Espero ter ajudado. Obrigada.